Jesus, obrigado, Jesus. Amém, amém. Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 4. Hoje eu quero compartilhar um pouco sobre o poder do testemunho. Já testemunhando algo semana passada, estive em Santa Cruz, na Bolívia, onde a gente inaugurou a nossa igreja lá oficialmente. Foi muito especial, algo que Deus sempre falou ao nosso coração, uma promessa que Deus sempre trouxe para nós. Pastor Elias, Pastor Oliver, que estão desde o começo, né? Deus sempre falou que a gente estaria nas principais capitais do mundo, né? E semana passada então foi um marco para a nossa igreja, né? Inauguramos nossa igreja lá em Santa Cruz, na Bolívia. E não era para brasileiro não, nada contra, né? Mas não era bolivianos, né? Porque Deus nos colocou numa nação boliviana para ganhar os bolivianos para Jesus, né? Então estive lá, né? Junto com o pastor Will, pastora Sophie, foi muito especial. E agora, né, estamos mais um domingo aqui em família, celebrando a presença de Deus. E eu queria ler com vocês Josué capítulo 4, versículo 1. Josué capítulo 4, versículo 1 fala assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mandem que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de um sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das 12 tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e os levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e estão lá até hoje. Ela é uma história simples, mas eu queria que a gente prestasse um pouco de atenção aos detalhes dessa história aqui. Eu lembro quando eu era mais novo, eu não sei se vocês fazem isso com os filhos de vocês, né? Meus pais, eles me davam uma mesada todo mês. Então, todo começo de mês eu recebia um valor, né? Que eu e a minha irmã, a gente recebia esse valor, e a gente tinha esse valor da mesada para a gente gastar com as nossas coisas, né? Na época era lan house, né? Coisa de velho, né, gente? Ó, o Fernando aí que trabalha com isso aí, né? Lan house. Pagava meus lanches, meus sorvetes, né? Minha saída com os meus amigos. Então eu recebia um valor, né? Então, o que acontece? Eu chegava no final do mês, e eu sempre ainda dessa mesada eu tinha um valor sobrando, né? Minha mãe está aqui, ela pode comprar, não é verdade, mãe? Chegava no final do mês, eu tinha o valor da minha mesada sobrando. Já minha irmã, a Carol, né? Na primeira semana ela já tinha gastado tudo, gente, toda a mesada dela. Até hoje, né? Eu não sei se eles davam mais dinheiro para ela ou não, eu não sei. Mas eu queria deixar um princípio aqui para vocês com essa história aqui. Era deles para dar, e era meu para gerenciar. Então, para mim, não importa quanto eles davam para mim, quanto dava para elas, dava mais, dava menos, era deles para dar, e era meu para gerenciar. Salmo 118 fala assim: este é o dia que o Senhor fez, alegremos e exultemos. Ou seja, isso representa como Deus faz as coisas com a gente. É dele para nos dar, mas é nosso para gerenciar. E quanto antes você entender isso sobre a vida, quanto antes você entender isso sobre o dinheiro, isso tira uma pressão, saber que é dele para dar, mas é nosso para gerenciar. Ou seja, eu não fiz o dia, Deus fez o dia,
mas eu me alegro nele. Ele me deu o dia para eu gerenciar. E é poderoso saber que existem coisas que estão sobre a minha jurisdição, existem coisas que estão sobre a sua jurisdição, e uma dessas coisas é a alegria. Eu me regozijarei e eu me alegrarei. Esse é o dia que o Senhor fez, e eu me alegrarei nele, independente do que aconteça, ou seja, independente do trânsito. Eu não controlo o trânsito, mas eu controlo o que eu penso e o que eu sinto, né? Ninguém pode tirar a minha alegria, porque é meu para gerenciar, né? Outra vez, eu me lembro, né, tive uma discussão com a minha esposa, né? Não sei quantos aqui discutem com a esposa, não sei se só sou eu aqui, viu, pastor Elias, né? Mas tive uma discussão com a minha esposa, né? E aí, era um dia que eu queria fazer algumas coisas, que eu estava muito animado, e aí parece que aquilo lá estava estragando o meu dia. E aí sabe qual que era a minha vontade? Virar para ela e falar assim: ó, você está estragando o meu dia, né? Quantos não usam essa frase para falar para alguém: você está estragando o meu dia? Gente, você não pode usar essa frase. Na hora que o Espírito Santo falou comigo, você não pode falar isso para ela, porque se você falar isso para ela, você está dando um poder para ela de controlar a sua vida. Você controla a sua vida, ninguém pode estragar o seu dia, porque o dia é de Deus, Ele te deu. Quem gerencia o seu dia é você. Se você fala para alguém: você está estragando o meu dia, você está falando que aquela pessoa te controla. E eu falei para ela assim, falei: amor, tá difícil hoje, né? Mas eu não vou falar que você está estragando o meu dia, porque eu não quero dar esse poder para você na minha vida, porque esse poder Deus colocou para mim, porque Ele fez o dia e Ele colocou para eu gerenciar, eu me alegrar nesse dia. Então não existe situação, não existe circunstância, não existe pessoa que pode estragar o seu dia. A partir de hoje nós não vamos mais usar essa frase: você está estragando o meu dia. Amém? Ó, quero ver, hein, gente, né? É a primeira frase que a gente fala quando a gente está chateado com alguém, não é verdade? Mas a gente não pode usar essa frase, porque a palavra nos fala que Deus fez o dia. Quem se alegra e se exulta nele somos nós. Então é dele para dar, e é nosso para gerenciar. E esse princípio aparece aqui nessa história que a gente acabou de ler em Josué. A nação de Israel nesse momento está sobre uma nova gerência, né? Ou seja, Deus, Ele havia feito uma promessa para a geração, que essa promessa ela já estava para acontecer. Deus está para fazer essa promessa se cumprir. Moisés foi o líder que recebeu essa promessa de Deus, né? E Moisés foi o líder que tirou o pessoal do Egito, mas agora eles não estão mais rodando no deserto, como eles fizeram por 40 anos, eles estão agora no momento de entrar para a sua própria terra, no momento de ter a sua própria casa, no momento de construir a sua própria comunidade, mas isso vai requerer do povo uma nova mentalidade. Porque até agora, esse povo, ele estava vivendo debaixo de milagres incríveis de Deus. Tinha uma nuvem que protegia eles do calor durante o dia, e uma nuvem de fogo que aquecia eles durante a noite. E também tinha maná, comida que caía do céu na porta deles. Mas a partir do momento em que eles transicionarem para a sua promessa, o maná vai parar de cair do céu. E o que está para acontecer é que as coisas, quando eles atravessarem o rio, vão mudar um pouco. E aí está uma coisa que a gente não ouve muito. O que eles vão ter que fazer a partir de agora? Começar a gerenciar o milagre. A gente ouve sobre receber um milagre, a gente ouve sobre pedir um milagre, mas pouco a gente fala sobre gerenciar o milagre que a gente recebe. Deus, Ele está levando esse povo a atravessar o rio. Quantos aqui já viram Deus operar um milagre na sua vida? Você já viu? Você já experimentou um milagre de Deus na sua vida? Quantas vezes será que Deus não nos ajudou para que a gente pudesse atravessar o rio também? Porque o povo estava nesse momento ali agora, de ter que atravessar o Rio Jordão. Ele não é um rio muito grande. Eu já tive a oportunidade de ir para Israel e ver o Rio Jordão. Ele não é um rio muito grande, mas ele é um rio com muito significado na palavra de Deus. Ele é um rio que, sempre que a palavra de Deus nos fala sobre ele, é um rio que fala sobre transição, é um rio que fala sobre novos começos. E aqui é interessante, porque Deus fala assim para os sacerdotes: ó, vocês vão fazer o seguinte agora então, vocês vão pegar a Arca da Aliança, a Arca da Aliança que representava a presença de Deus. Vocês vão pegar essa arca, vocês vão parar no meio do rio, para que o povo possa passar. E quando eles então pararam no meio do rio, o povo pôde então atravessar aquele rio. E muitas vezes
a gente vive a nossa vida assim, a gente vive pedindo um milagre para Deus. Às vezes Deus está operando esse milagre como Ele está operando nessa história aqui. Ele parou a correnteza da água para que o povo pudesse passar. Mas o problema é que o povo teve que atravessar o rio. Deus não puxou eles e colocou desse lado para o outro. E tem muita gente que às vezes está deixando de experimentar um milagre porque não está tendo ação em relação ao milagre que Deus está operando na sua vida. Você tem pedido um milagre para Deus, Deus está abrindo a porta desse milagre, mas o problema é que você está esperando Deus te pegar e te atravessar de um lado para o outro do rio. E Deus está falando assim: ó, eu já fiz um milagre, agora quem tem que atravessar é você. A correnteza está parada, eu parei o rio, você atravessa, demanda ação, porque a partir de agora Ele está falando para o povo, vai começar a parar de cair comida no céu. Isso não quer dizer que a promessa e os milagres vão parar, mas isso quer dizer que a partir de agora, se vocês querem comer, vai demandar uma ação. A partir de agora, não vai ter mais o correio lá, todo dia entregando a comida na porta da sua casa. E os sacerdotes então, tiveram que ficar parados no meio do rio, segurando a arca da aliança. Você deve estar perguntando, o que isso aqui tem a ver com um testemunho, né? Vou chegar lá, gente, vou chegar lá. Eles tiveram que parar no meio. Posso falar uma coisa para vocês? O meio é sempre onde demanda mais a nossa fé. Como é difícil a gente gerenciar o meio. Sabe, porque eu entendo que Deus Ele tem promessas para a minha vida. Eu entendo que Deus Ele conhece o fim antes mesmo de ter começado. Mas eu não conheço. Eu não conheço o fim. Sabe, eu fico contente que Deus Ele conhece os planos que Ele tem para mim. Mas eu não sei os planos que Ele tem para mim. E por isso é um desafio, sabe, não é um desafio para mim saber e acreditar que tudo vai terminar bem, mas o meu desafio é ficar de pé no meio, e entender que as promessas que Deus fez para a minha vida, elas realmente são significantes. Então é muito bonito a gente ler na Bíblia, e a gente ouvir os milagres que Deus fez, porque a gente sabe que eles terminaram bem, e a gente pode celebrar isso, mas é diferente, quando quem está no meio dessa história, quando quem está no meio desse processo é você. Quando você está no meio é diferente. Ficar de pé no meio é difícil. Ficar de pé no meio e cantar como nós cantamos aqui, que o Senhor é fiel, e eu sei que o Senhor é bom. Nesses momentos é tão difícil, sabe, Senhor, eu quero falar que o Senhor é fiel, eu quero falar que o Senhor é bom, mas nesse momento eu não consigo sentir que o Senhor tem sido bom comigo. Sabe o que se chama isso? Sacrifício de adoração. É você ir mais fundo do que os seus sentimentos. É você ir mais fundo do que a sua sabedoria. É você ir mais fundo do que a sua certeza. É você ir mais fundo do que as suas circunstâncias. É você ir mais fundo do que a sua conta bancária. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Que nós temos uma oportunidade enquanto nós estamos vivos. Nós temos uma oportunidade enquanto nós ainda estamos aqui na terra, antes de a gente chegar no céu. Sabe qual é essa oportunidade que a gente tem? De adorar a Deus em meio à tempestade. Quando a gente chegar no céu, a palavra fala que não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais doença. Mas enquanto a gente está aqui, a gente pode fazer algo que a gente não vai poder fazer lá no céu. É falar: Deus, Tu és bom, mesmo que agora esse bom não faça sentido na minha vida. Deus, o Senhor é fiel, mesmo que nesse momento da minha vida agora eu não estou conseguindo enxergar a Tua fidelidade, eu vou declarar que o Senhor é fiel. Isso é sacrifício de adoração. Eu não tenho dificuldade de me motivar no começo, ou de celebrar o fim, mas eu tenho dificuldade de gerenciar o meio. E aí, Josué fala então que a chave disso é pegar 12 pedras, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 12 tribos, 12 pedras, 12 discípulos, um número muito significativo na Bíblia. Pegue essas 12 pedras e empilhe elas, para quê? Para que no futuro, quando os seus filhos perguntarem, vocês digam a eles o que o Senhor fez. Então o que ele está falando? Peguem essas pedras, e aí essas pedras vão representar o testemunho daquilo que Deus fez nesse lugar. Vocês peguem as pedras e quando os seus filhos perguntarem, vocês falem: eu não faço ideia de como a gente conseguiu, mas Deus trouxe a gente até aqui.
Então eles atravessaram o Jordão, Deus ajudou eles a atravessarem, Deus fez um grande milagre. Eles colocam aquelas pedras lá para eles se lembrarem do que Deus fez. Eles avançam à terra prometida e eles começam a lutar em muitas batalhas, e Deus dá então muitas vitórias para eles, mas de vez em quando eles passam perto daquelas pedras. E aí o pai está com o filho, depois de muito tempo, e eles enxergam aquelas pedras, e aí o pai fala: filho, olha o que eu me lembrei agora com aquelas pedras. A gente teve uma promessa de Deus muito específica, muito especial, e a gente teve que fazer muitas coisas, a gente ficou um tempo no deserto, e aí chegou o momento de a gente entrar na terra prometida que Deus tinha prometido para nós. E aí ele olha para aquela pedra, e ele fala assim: aí aquela pedra, aquelas 12 pedras representam o que a gente viveu aqui nesse mesmo rio, atravessando esse lugar aqui. Essas pedras, elas representam o testemunho do que a gente viveu. Deus parou as águas aqui, os sacerdotes pararam com a Arca da Aliança no meio desse rio aqui. Eu queria tanto que você tivesse visto, experimentado isso aqui comigo. A Arca da Aliança que representa a presença de Deus, meu filho. Nossa, como foi especial aquele dia. E aí, passa mais um tempo, e aí ele passa lá de novo, depois de alguns anos. Ele fala assim: olha aquelas pedras lá. E a história, ela começa a se perder. E eles falam para os seus filhos: a gente atravessou aquilo lá, Deus fez, mas a gente que teve que andar, viu, meu filho? E alguns anos passam mais de novo, eles passam lá: aquelas pedras lá são legais, né? Josué falou para a gente, que era o nosso líder na época, falou para a gente colocar essas pedras aí, né? Mas isso foi estranho. E aí, como é que eu sei que essa história aqui, ela parou de ser contada? Sabe como é que eu sei que essa história aqui parou de ser contada? Abre a sua Bíblia comigo em Juízes 2, 8 a 10. Juízes 2, 8 a 10. Fala assim: Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, ao norte do monte Gaás. E olha só isso aqui: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Entre Josué capítulo 4 e Juízes capítulo 2, a história parou de ser contada. E quando a história parou de ser contada, foi-se perdida a fé. O louvor foi enfraquecido. E agora eles estavam num ciclo de dependência de outros deuses. Por quê? Porque alguém parou de contar a história. E essa geração já não mais conhecia ao Senhor. A história da salvação, ela fala assim: que eu era perdido e morto no meu pecado, que eu não tinha esperança em mim mesmo, eu não podia salvar a mim mesmo, eu não podia ajudar a mim mesmo, eu não teria conseguido passar por tudo que eu passei, se Ele não tivesse me alcançado, e com a sua mão poderosa, e com os seus braços abertos, Ele morreu por mim, Ele veio até a minha vida, Ele me alcançou, enquanto eu ainda era pecador, Cristo morreu por mim. E eu falo isso porque essa história não começou comigo, essa história não começou com você, essa história, ela começou com a misericórdia do nosso Deus. E o inimigo, ele quer que você para de contar essa história. Ele quer que você perca o seu testemunho. As pedras estavam lá, os monumentos de religião a gente tem até hoje. Mas uma coisa que Deus está ensinando para nós aqui: não perca a sua história, não perca o seu testemunho. Sabe, pode parecer pequeno, talvez você está vivendo um milagre agora, talvez você está sentado do lado daquilo que é um milagre para você, o seu marido ou a sua esposa, e você está agora talvez pensando em sair do seu casamento. Por quê? Porque você não entendeu ainda que o milagre é de Deus para dar, mas o milagre é nosso para gerenciar. Talvez você está vivendo um milagre, mas você esqueceu que você tem uma responsabilidade de gerenciar esse milagre que Deus colocou na sua vida. E a gente para de contar o testemunho, porque parece pequeno.
Talvez o povo lá lutou tantas batalhas, o povo lá teve tantas crises, que de repente as crises elas começaram a se tornar maior do que as bênçãos, as crises começaram a se tornar maior do que os milagres daquilo que Deus. E aí eu lembro que outro dia eu estava conversando com um irmão, e aí para puxar assunto, eu falei: irmão, me conta um testemunho seu aí. O cara já tinha mais de 50 anos de idade, gente. Ele começou a falar assim: não, quando eu tinha 12 anos de idade. Gente, a gente começa a pensar que o testemunho tem que ser algo grande, que o testemunho tem que ser algo extremamente expressivo, sabe? A gente começa a pensar que o testemunho é algo que aconteceu naquele momento da nossa vida, foi muito diferente. Mas meus irmãos, Deus tem um testemunho fresco toda semana para nós. Se você olhar para a semana passada, você vai ver o testemunho de alguma coisa que Deus fez na sua vida. Sabe por quê? Você não vai conseguir lutar as lutas de amanhã somente com as armas do passado, mas você precisa de testemunho fresco na sua vida. Você tem que olhar ao seu redor e à sua volta, e você conseguir enxergar os milagres que Deus tem operado na sua vida. Pode parecer pequeno, meu irmão, mas pergunta para Davi. Ele não precisou de uma pedra grande para matar Golias. Meus irmãos, para derrotar o inimigo, você às vezes fica pensando: eu quero ter uma pedra grande. Poxa, quantas vezes eu fiquei falando para mim mesmo: nossa, eu não tenho um testemunho tão forte assim, eu nunca usei droga, ou eu nunca não sei o que, nunca matei alguém, eu nunca roubei, nunca fui preso. Eu falava assim, eu não tinha um testemunho. Meus irmãos, eu tenho um testemunho toda semana daquilo que Deus faz na minha vida, e como Deus tem me sustentado, e sustentado a minha casa e a minha família, e não tem deixado nada faltar, e os testemunhos de pessoas que eu olho à minha volta também. Toda semana nós temos um testemunho. E hoje o que eu queria falar para você é: não para de contar a sua história, não para de contar o seu testemunho, não para de compartilhar aquilo que Deus tem falado com você. E eu queria chamar 2 testemunhos aqui hoje, para a gente poder ouvir um pouco. Primeiro eu queria convidar o pastor Joey. Vem cá, pastor Joey. Ouvi o testemunho do pastor Joey, e é uma história que me inspira muito. Eu queria que o pastor Joey pudesse compartilhar esse testemunho com a gente aqui. Bom dia, igreja. Bom dia, Relevância. Eu trouxe essa Bíblia aqui porque ela faz parte totalmente desse testemunho. Quando o Thiago me convidou para falar um pouco do testemunho, só como o Tico comentou mesmo, nossa vida é cheia de testemunho, e a minha vida ela é regada de testemunhos, de favor de Deus. Mas tem um que é marcante para nós, né? E eu falei: Tico, qual que você quer que eu conte? Eu disse: Joey, aquilo que Deus colocar no teu coração, tu fala. E eu senti de contar um pouco do testemunho da minha conversão, porque tem a ver com os dias atuais hoje, totalmente a ver com os dias atuais, né? E para começar esse testemunho, vou encurtar, que é muito grande. Eu falei pro Thiago, eu tive Fledger, tá bem encurtada porque é grande, e eu quero resumir aqui, mas trazer um impacto, né? E para iniciar, trazer o contexto, eu quero trazer como foi a minha infância, né? Porque tem tudo a ver com os dias atuais também, e o que aconteceu comigo também. E nesse testemunho tem muito favor de Deus, tem muitos milagres, como essa Bíblia que eu recebi de uma juíza, que ela, quando foi dar sentença, ela entregou essa Bíblia para mim. E tem a ver com uma palavra profética que eu recebi quando aconteceu algo que eu vou comentar com vocês, que foi falado uma palavra: antes você era inútil e agora você é útil. E essa palavra está em Filemão, no capítulo 1, no verso número 11, que fala que Filemão, Onésimo, que era um escravo fujão, preso, ele era inútil, mas quando ele encontrou Jesus, ele se fez útil, né? E essa palavra eu quero finalizar, no final eu quero trazer ela para nós aqui orarmos. E só para vocês entenderem um pouco do que aconteceu comigo, com a minha vida, eu vim de família humilde, pobre, nascido numa comunidade mesmo, numa favela, né? Casinha de madeira, chão batido, e foi ali que Deus colocou e nos sustentou ali. Com 11 anos de idade foi onde aconteceu o evento mais traumático na minha vida, que foi a separação dos meus pais. Eu perdi a minha identidade total ali, devido a estar morando numa região bem crítica, bem vulnerável. Com meus 15 anos, mais ou menos, 15, 16 anos, eu comecei a ter acesso a coisas ilícitas, né? Principalmente a bebida. Foi a porta de entrada para muita coisa ruim na minha vida. Comecei a ter acesso à bebida, eu comecei a trabalhar no bar. E nesse bar, para levar o sustento para casa, porque a gente era bem humilde. E nesse bar eu comecei a ter acesso à bebida. Depois da bebida foi as drogas ilícitas. Comecei a ter acesso
E como diz a Bíblia, em Salmos, um abismo atrai outro abismo. E aí eu fui me aprofundando cada vez mais. Com 18 anos eu já estava envolvido 100% já na bebida e também no universo das drogas. E eu era um motivo de chateação para minha família. A minha mãe, pai, avós, era de família crente. Por mais que nós éramos humildes, minha família sempre foi cristã. Minha avó do círculo de oração, minha mãe do círculo de oração. Meu pai, obreiro da casa do Senhor, co-pastor de igreja. E tudo isso aconteceu comigo. Eu saí um tempo de casa também, fui morar sozinho para ter essa vida que eu não conseguia mais ter conexão com a minha mãe, não conseguia mais respeitar as regras de casa, então eu tive que sair de casa. Com 18 anos, foi aonde, para me sustentar o meu vício, eu comecei a fazer práticas ilícitas, porque eu já não conseguia trabalhar, não conseguia já manter uma rotina. E aí eu comecei a praticar algumas atividades não legal. E comecei a fazer estelionato, trabalhar com cartões, cheques, carros, né? A gente falsificava. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive uma boa cabeça, só que pro lado errado, né? Só que pro lado errado. Então eu conseguia dessa forma sustentar o meu vício. E eu fiquei preso nessa vida por 5 anos. Dos meus 18 anos, praticamente até os meus 22, 23 anos. Com 23 anos foi quando eu recebi uma operação policial. Eu fui preso por tudo isso que eu fazia. E aí, quando eu achei que a minha vida tinha acabado, falei, agora acabou de vez. Eu não tinha mais nem como voltar para casa, nem como falar com meus pais. Eu era a ovelha negra da família. Foi quando o Senhor começou a ressignificar a minha vida. Eu fui preso, e lembro que nessa noite, quando eu fui preso, quando fechou a cela, eu lembrei dos Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e o Deus dos meus pais. E eu fiz aquela proposta para Deus, né? Senhor, se tu me tirar daqui, eu gasto a minha vida para te servir. E Deus, na sua infinita misericórdia, sabedoria, que a gente nunca vai entender, Ele ouviu minhas orações. E ali começou uma transformação na minha vida. Esse policial que me prendeu, ele foi o cara que me evangelizou. E ele falou essa palavra: você era inútil, mas agora, se você converter os teus caminhos ao Senhor, você vai ser uma pessoa útil para o reino de Deus. E aquela palavra me impactou. Algum tempo depois, eu comecei a ver os pequenos milagres de Deus. A advogada da família, ela tinha conhecimento com o delegado, e por eu ser réu primário, por eu estar cursando faculdade, eu fui responder em liberdade. Ele falou assim: vou deixar você responder em liberdade, né? Eu fui pego em 3 artigos. Ele assim: mas vou deixar você responder em liberdade. Isso para mim já foi um grande milagre. E eu fui julgado um mês depois. E quando eu fui para a mesa do júri, com a juíza, meu advogado, o promotor, a juíza falou assim para mim, eu nunca vou esquecer o nome dessa juíza, doutora Regina Coelho. Ela falou assim: essa noite, quando eu estava me preparando para o seu caso, o Senhor me visitou. Não sei se você acredita em Deus ou não. Ela falou: mas Ele me manda te dar um presente. E a minha sentença já estava determinada sobre você. Você teria que descer, porque eu fui pego em 3 artigos: 180, que é receptação, vender alguma coisa ilícita que não é minha, o estelionato, informação de quadrilha. Essa sentença você tem que descer para o CDP. Mas o Senhor me visitou e pediu para me dar uma oportunidade, porque se você for para o CDP, você não volta mais. Ela falou assim: então eu estou te dando uma oportunidade de você cumprir a sua pena em liberdade, prestando serviço social e sempre voltando aqui uma vez por mês, assinando, até que a gente acompanhe você e vê como está a sua avaliação. E assim foi o grande momento que eu tive com Deus, porque eu vi a intervenção do Senhor ali. E ali eu comecei a frequentar a igreja, porque eu já vi o milagre de Deus. A Cris era minha namorada na época, né? A Cris ela era pior que eu, viu, gente? Testemunho da Cris, testemunho da Cris, você acha que o meu é grande, imagina o da Cris. Só para você ter, a Cris fumava 17 anos. 17 anos ela fumava. Quando ela entrou na igreja, ela se converteu. Ela nunca tinha entrado numa igreja. Quando eu fui me reconciliar com o Senhor. E a Cris, ela parou naquele momento entregou toda a vida dela para o Senhor. E ela manteve uma retidão maior que eu ainda, porque eu tinha aquelas indas e vindas, né? Eu estava muito ainda atrelado, né? Eu comecei a fazer parte, para vocês terem ideia, devido a tudo isso, eu comecei a fazer parte de uma organização criminal. Não quero citar o nome aqui.
Então é muito difícil se sair dessa situação, mas Deus foi tirando, enfim. E aí começou a intervenção de Deus na minha vida. Eu comecei a ter que cumprir a minha prestação de serviço da Fundação Casa, dali da Vila Maria, antiga FEBEM. Eu comecei a fazer serviços sociais lá. Eu ia com o macacão, tinha que ir lá, aparar grama, arrumar as janelas. E por eu ser jovem ainda, né, não tinha barba, não tinha cabelo ainda, os adolescentes ali, eles perguntavam para mim, por que você está aqui? E aí eu começava a compartilhar meu testemunho com eles, e aí eu escutava o testemunho deles, e eu via que o meu não era nada ainda, perto do que eles faziam ali. E Deus começou a me usar para evangelizar. Tinha um pastor que fazia capelania, esse pastor começou a me discipular, começamos a fazer um trabalho com aqueles adolescentes, e eu fazia um trabalho de levar cartas para eles, para os pais. Quando eu saía, todo sábado eu levava as cartas e trazia as cartas de volta também para os pais ali, dos pais para eles ali também. E ali geramos uma conexão, e ali começou a gerar no meu coração uma vocação de trabalhar com essas crianças e adolescentes em vulnerabilidades. Passou isso em 2013, nós casamos, eu e Cris. Deus começou a mudar e ressignificar a nossa história. Nós começamos a ter um ministério. O Senhor entregou, né, os nossos filhos. Nós temos o Gabriel de 16 anos e começou a crescer com a gente. Deus nos entregou mais 2 milagres, a Maria Eduarda e a Ana Júlia. Deus começou a restituir a nossa família. Deus começou a operar em nossas vidas, e a gente começar a trabalhar para essa geração. Hoje eu sou pai, sou esposo, sou filho, né? Voltei a trazer dignidade para minha família. O Senhor me deu uma profissão. Hoje eu sou psicoterapeuta, trabalho recuperando pessoas com problemas de drogas, vícios, problemas, enfim, emocionais também. Hoje eu sou pastor dessa casa, tenho a honra de pastorear essa casa. O Senhor me trouxe para cá, uma promessa antiga também. Hoje eu sou fundador e presidente de uma ONG chamada Hope House. E aqui eu acho que é o grande, eu finalizo aqui. A Hope House está estabelecida na comunidade onde eu cresci, onde eu tive acesso às drogas, acesso ao crime. E hoje nós trabalhamos com prevenção e proteção a direito da criança e do adolescente. Nós trabalhamos intencionalmente para que aquilo que aconteceu comigo não venha acontecer com aquelas crianças. Amém? Eu só quero finalizar com Romanos 5:20, que fala que aonde operou o pecado, superabundou a graça e o favor de Deus. Amém? Deus abençoe. Poder do testemunho, meus irmãos. Está na hora de você começar a compartilhar o seu. Essa semana eu quero desafiar você. Compartilha seu testemunho com alguém. Compartilha a sua história, compartilha algo que você viveu nesses últimos dias com alguém. A Cris estava escondidinha aqui, até levantou. Aquela lá que é a Cris, viu? Que ele falou que era pior que ele, viu, gente? Que é uma bênção hoje também. Saiu lá, está cuidando, servindo lá no Kids. Saiu aqui só para ouvir o testemunho do seu marido. Glória a Deus pela sua vida, Cris. Poder do testemunho, meus irmãos. Tem mais um ainda, antes de a gente... Desculpa que a gente está passando um pouco do tempo hoje, mas você vai sair daqui com alimento fresco nessa manhã, amém? Queria chamar aqui, convidar os nossos legendários aqui, dar uma salva de palmas para esses homens de Deus, que foram nos representar nesse trabalho aí, os legendários. Cheguem aqui, ó, tem gente lá no fundo, vem cá, ó, os caras estão fardados, meu. Legendários é um trabalho de homens que tem acontecido ao redor de todo mundo, né? Nós sentimos de enviar alguns homens da nossa casa para participar e entenderem um pouco, né? O que é esse trabalho, né? E é algo que provavelmente nós queremos começar aqui também. Vem cá, Carol, também que você vai testemunhar junto com o Rafa, né? O que você quer fazer primeiro, pastor Elton? Quer passar o vídeo? Vamos, então vem cá. Queria chamar o Rafa, meu cunhado, minha irmã, Carol, né? Eu queria que eles testemunhassem também, semana passada. Então nós temos um testemunho de vida, nós temos um testemunho da semana passada também, porque Deus é assim, Ele fez ontem, Ele faz hoje e Ele vai fazer amanhã, amém?
Então, fica à vontade aí. Bom dia, Relevância. Para a gente é uma alegria estar aqui, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. No último final de semana eu tive muitas experiências com Deus. E assim, experiências impactantes que na minha trajetória como cristão, talvez eu nunca tinha experimentado. Eu sou convertido desde os meus 10 anos de idade. Morei um tempo na Alemanha, vim para o Brasil, fiz faculdade aqui, estudei aqui. E eu percebi que talvez de 5 anos para cá eu esfriei bastante o meu relacionamento com Deus. E é algo muito sutil, né? A gente sabe que o inimigo ele trabalha de forma oculta. É algo que a gente não percebe, que é algo que ocorre gradativamente. E no último final de semana eu subi a montanha com os meus irmãos legendários. E na montanha Deus faz muito milagres, né? E Deus trouxe muita reflexão dentro do meu coração. Coisas que eu precisava mudar. E uma das coisas que Deus me mostrou foi que eu estava distante dele. Apesar de eu vir na igreja, de eu estar presente nos cultos, de eu vir com a minha esposa aos domingos, e às vezes eu até queria ficar em casa também, queria assistir o culto online, né? E a gente vai perdendo esse fervor. E quando eu cheguei na montanha, eu comecei a refletir tudo sobre isso. E eu falei, Deus, eu quero voltar a ser quem eu era antes. Eu quero voltar a ter experiências com o Senhor como eu tinha antes. Eu quero voltar a testemunhar daquilo que o Senhor fez na minha vida, na minha família. E assim, eu não posso dar muito spoiler, né, do nosso encontro, mas foi algo tremendo, foi algo muito impactante. Eu voltei renovado, eu voltei transformado. E a gente percebe que quando a gente abre mão de algo a favor de Deus, Ele vem, Ele estende a sua mão e Ele mostra o quanto Ele te ama. E hoje eu estou aqui para eu testemunhar de tudo isso que eu vivi. E eu espero que todos os homens aqui, se um dia tiver a oportunidade, que vocês subam a montanha, porque a montanha ela traz transformação. Ela traz mudança de paradigma, mudança de vida. E hoje eu tenho certeza que eu sou um novo homem. Eu espero que eu seja. Eu sei que parece um testemunho simples, mas quando eu conheci o Rafa com 16 anos, a gente se conhece há muitos anos, a gente se conheceu adolescente, ele era um menino que ia às 5 horas da manhã orar na igreja, ele ministrava louvor, ele era piolho de igreja igual eu. E ao longo dos anos que a gente foi casado, ele mergulhou num período de muito estudo, muito intenso no trabalho, plantão. E eu vi ele devagarzinho se afastando um pouquinho de Deus. E durante 8 anos eu orei muito, sabe? Porque muitos aqui, acho que vocês acompanham, eu estava sempre aqui sozinha na igreja. E eu fazia tudo sozinha. E eu sempre ajoelhava e pedia a Deus, Senhor, traz meu marido de volta. Então, chegou um momento que eu acreditava que realmente não era para mim, que eu ia viver o ministério sozinha e que meu marido ia ser um profissional somente médico, e eu me conformei com isso. E na semana antes dele ir para o Pantanal, 2 semanas antes, a gente teve muita guerra espiritual em casa. Eu falo que o reino espiritual está acontecendo a todo momento. Foi briga, foi pesadelo, o Rafa chegou a sonhar com cobra, com demônio. E o diabo não queria que ele chegasse naquele lugar, porque ali ele ia encontrar transformação. E quando ele foi embora, no primeiro dia, eu lembro que eu ajoelhei, foi algo muito espiritual, assim, no escritório de casa. Eu fechei a porta, eu peguei um livrinho que a gente tinha de 1 ano de casado, com as nossas fotos. E eu chorei, eu batalhei por ele em oração ali, muito forte. Eu falava em línguas, e eu orava, eu chorava em cima daquele livro. E quando eu não tinha mais força para orar, eu falei, Espírito Santo, intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Era a minha última gota de força para ver esse homem mudado. E eu lembro que quando a gente viu a live deles chegando,
eu ficava observando ele no vídeo e eu falava para as minhas amigas que estavam em casa, será que ele está louvando? Porque ele vinha no culto, ele não louvava mais, sabe? Ele ficava mais parado olhando. Eu falava, será que ele está louvando no vídeo? Se ele estiver louvando, ele mudou. E quando ele chegou em casa e ele pôde compartilhar comigo o que ele viveu, eu vi que realmente eu tinha um milagre dentro da minha casa. E hoje eu tenho um homem aqui do meu lado.